Olá, o objetivo desse vídeo é tratar sobre o IOF, o Imposto sobre Operações Financeiras, que é um imposto que está na competência da União Federal. O critério material do IOF, na verdade, não é apenas como nós vimos na maioria dos demais impostos federais, mas o IOF, ele possui 3 critérios materiais. Primeiro, as operações financeiras, que são classicamente aquelas operações de crédito, onde se tomam empréstimos das várias modalidades diferentes. Temos um segundo critério material, que são as operações de câmbio, ou seja, de conversão e de troca das moedas, estrangeiras em real e vice-versa, também real trocado nas moedas estrangeiras, incide o IOF. E por último, nós teríamos aquele critério material que se refere às operações de seguro de qualquer natureza. Então, nós teríamos IOF incidente sobre operações de crédito, de câmbio e operações de seguros. Além desse critério material, nós sabemos que o IOF também incide sobre um determinado item que é considerado um ativo financeiro, que é o ouro em barra, utilizado como instrumento cambial dos mais antigos do mundo, e em determinados momentos, quando há uma grande volatilidade das bolsas de valores, existe uma corrida em busca de investimentos no ouro, é um ativo financeiro extremamente estável, e daí o único imposto que incide sobre o ouro como ativo financeiro, veja que aqui não é o ouro matéria-prima para artefatos ou joias, etc. Mas aqui nós estamos nos referindo àquelas barras de ouro que têm certificados e são cunhadas pelas casas das moedas dos países como um todo. Então, aqui sobre o ouro incide o IOF, e daí nós temos essa característica bem especial quanto ao critério material do IOF, tendo em vista que o ouro é equiparado ao instrumento cambial. O critério espacial do IOF é todo o território nacional, então aqui temos uma coincidência do critério espacial com a abrangência geográfica do tributo. O critério temporal do IOF é quando as operações são realizadas, então é bem fácil detectar quando as operações de crédito, de câmbio e também as de seguro são realizadas, então é no momento da realização dessas operações. O passado, o antecedente, analisamos o consequente, o sujeito ativo do IOF é a União Federal, o sujeito passivo são aquelas figuras que obtêm o crédito ou que concedem o crédito. Nós temos as empresas, todas aquelas empresas do Sistema Financeiro Nacional, quando praticam operações creditícias, são contribuintes do IOF. Além disso, nós temos as seguradoras, as empresas seguradoras e as empresas que realizam atividades de câmbio, comumente chamadas de casas de câmbio, são sujeitos passivos do IOF do IOF como um todo, e aqueles indivíduos que desejam adquirir o ouro também são contribuintes do IOF ouro. A base de cálculo do IOF é o valor da operação, é uma base de cálculo bem simples, não tem tantas complexidades como nós vimos em outros impostos, a exemplo de IPI e do próprio ICMS, que tem bases de cálculo bem complexas. No IOF não, é o valor da operação, e as alíquotas do IOF vão depender do critério material, de qual é a atividade, para que então se caracterize qual é a alíquota
que há de ser aplicada caso a caso. E uma outra situação que nós precisamos mencionar aqui é que o IOF também é considerado um imposto regulatório e a força regulatória e a extrafiscalidade do IOF, ou seja, os impostos regulatórios, eles são impostos que detêm por excelência essas características de extrafiscalidade, ou seja, o objetivo não é unicamente arrecadatório, mas qualquer um outro que o legislador tenha pretendido. Então, aqui no IOF nós temos esse aspecto, esse caráter extremamente regulatório e extrafiscal, porque justamente as políticas de concessão maior de empréstimos ou de refreamento são todas extremamente impactadas pelas alíquotas do IOF. Vou dar um exemplo prático em relação às operações de cartão de crédito realizadas fora do território nacional. Todas elas estão sujeitas à incidência do IOF. No passado, elas tinham uma alíquota bem reduzida, era 0,38%, e hoje a alíquota é de 6,38%, e o objetivo dessa escalada da alíquota do IOF se deu justamente para que houvesse um desestímulo às compras, às aquisições pelos brasileiros de produtos que poderiam ser consumidos aqui no território nacional, em especial produtos de vestuário, de utilidades domésticas, etc. Então, vejam que as alíquotas do IOF vão depender de acordo com a atividade, mas elas também são exceções aos princípios da legalidade, ou seja, são alteráveis por decreto, a anterioridade anual e a anterioridade nonagesimal, e ficamos então por aqui com mais esse imposto.